Vincent van Gogh não morreu apenas por causa da loucura ou da depressão. Ele morreu porque viu algo que o olho humano não deveria ser capaz de processar. Todos conhecemos as pinceladas vibrantes e os girassóis, mas a história oficial esconde um segredo enterrado em uma correspondência proibida. Existe uma sétima carta, endereçada ao seu irmão Theo, que nunca chegou ao destino. Nela, Vincent descreve o amarelo absoluto, uma cor que não pertence ao espectro terrestre e que, segundo ele, começou a vazar das estrelas para o seu quarto. Essa carta revela que suas pinturas não eram arte, mas mapas de uma invasão invisível. Hoje, o canal Dark Mystérios abre o envelope que o tempo tentou destruir. Prepare-se para descobrir o que Vincent viu no girassol que o fez preferir o silêncio do túmulo. O que você verá a seguir mudará para sempre a forma como você olha para um céu estrelado. O ano era 1890, em Auvers-sur-Oise. O sol de julho pesava sobre os campos de trigo como uma chapa de ouro incandescente. Mas para Vincent van Gogh, a luz tinha um peso diferente, uma densidade que parecia esmagar seus pulmões. Ele estava no auge de uma produção febril, pintando quadros que pareciam vibrar com uma energia nervosa, quase elétrica. A história que os livros de arte contam é a de um gênio incompreendido lutando contra o transtorno bipolar. Mas os documentos não catalogados, encontrados décadas depois em um fundo falso de um baú de madeira em Arles, sugerem uma realidade muito mais sinistra. Entre as famosas cartas enviadas a seu irmão Theo, existia um rastro de papel que foi sistematicamente apagado. A chamada sétima carta não era composta apenas de palavras, mas de esboços geométricos que não lembravam em nada o pós-impressionismo. Vincent descrevia que, ao olhar fixamente para o centro dos seus girassóis, as pétalas começavam a girar em um sentido contrário ao relógio, revelando um abismo de escuridão total no centro da flor. Ele escreveu que as cores que ele usava eram tentativas desesperadas de abafar uma frequência visual que estava tentando se comunicar com ele. Para Vincent, o amarelo não era alegria, era um sinal de alerta, a cor de uma membrana que estava se tornando perigosamente fina. Nesta parte oculta de sua biografia, Vincent relata que o incidente da orelha cortada não foi um surto de autoflagelação após uma briga com Gauguin, mas um sacrifício físico para silenciar um zumbido. Ele afirmava que o lado esquerdo de sua cabeça havia captado um som vindo das constelações que ele pintava. Não era música, era o som de algo se arrastando pelo espaço. Na sétima carta, ele confessa a Theo: "O som é cor e a cor é fome. O que eu pinto em A Noite Estrelada não são turbilhões de vento, meu irmão. São as dobras do tempo sendo abertas por criaturas que se alimentam de luz." Vincent acreditava que sua sensibilidade única, sua incapacidade de filtrar os estímulos do mundo, o havia transformado em uma antena para frequências cósmicas. Ele via os objetos não como sólidos, mas como fluxos de partículas que estavam sendo sugadas para fora da nossa realidade. Seus quadros eram, na verdade, selos. Ele acreditava que, ao pintar o céu com aquelas pinceladas grossas e curvas, ele estava remendando os buracos por onde essas entidades estavam entrando. O amarelo vibrante era o selo mais forte, mas estava perdendo a eficácia. O clima na pensão Ravoux tornou-se insuportável nos últimos dias de julho. Vincent falava sozinho, não com vozes em sua cabeça, mas com as cores em sua paleta. Ele foi visto por camponeses locais parado no meio de um campo de trigo, sem pincel ou tela, apenas olhando para o sol sem piscar, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Na sétima carta, ele descreve esse momento com uma clareza assustadora. O trigo não é trigo. São dedos que emergem da terra para segurar o céu, impedindo que ele desabe sobre nós. E o corvo, Theo. O corvo é o único que sabe o que está por vir. Ele começou a acreditar que sua própria carne estava se tornando pigmento. Ele sentia que sua pele estava amarelando não por doença, mas porque ele estava se tornando parte da pintura. O limite entre o artista e a obra havia colapsado. Ele escreveu que, se não parasse o processo, ele se tornaria o portal final. A sétima carta termina com uma instrução bizarra: "Não deixe que vejam o que está atrás do amarelo. Se o meu sangue tocar a tela,
o selo será eterno. A angústia de Vincent não era a de quem queria morrer, mas a de quem precisava se apagar para salvar o que restava da visão humana. Ele percebeu que cada pessoa que olhasse para suas pinturas no futuro estaria, inconscientemente, alimentando as entidades com sua própria atenção. A arte, para ele, havia se tornado uma armadilha. Ele percebeu que quanto mais famoso ele se tornasse, mais olhos estariam focados naquelas fendas que ele havia pintado. E mais rápido, o amarelo absoluto consumiria a realidade. No dia 27 de julho, ele caminhou até o campo de trigo, não para acabar com sua dor, mas para interromper a transmissão. O disparo no peito foi uma tentativa de destruir a antena. No entanto, a 7ª carta sugere que mesmo após o tiro, Vincent não sentiu a morte chegar como uma escuridão, mas como uma explosão de cores que não faziam sentido. Ele foi levado de volta à pensão, onde agonizou por 2 dias. Theo estava ao seu lado, e é aqui que o mistério se aprofunda. Theo relatou que as últimas palavras de Vincent foram: "A tristeza durará para sempre." Mas a 7ª carta, recuperada muito depois, sugere que ele sussurrou algo diferente, algo sobre o amarelo finalmente ter vencido. O conteúdo desta carta foi mantido em segredo pela família e pelos primeiros colecionadores, pois temiam que, se o público soubesse que as pinturas de Van Gogh eram portas para algo inominável, o valor de sua obra seria destruído pela superstição e pelo medo. Mas o segredo não pode ser mantido para sempre quando o próprio pigmento começa a mudar nas paredes dos museus. Aqueles que passam tempo demais diante de seus quadros relatam uma sensação de vertigem, um puxão em direção ao centro da tela, como se a pintura ainda estivesse tentando completar o trabalho que Vincent não conseguiu terminar. O selo está enfraquecendo, e a 7ª carta é o único aviso que nos resta antes que a noite de Van Gogh se torne a nossa própria realidade. A descoberta da 7ª carta não apenas mudou a interpretação da loucura de Vincent, mas lançou uma sombra sobre todos os que conviveram com ele durante seus meses finais em Alvers. O documento detalha que, nas noites em que a lua parecia excessivamente brilhante, Van Gogh via fios de seda prateada conectando as estrelas às pessoas na vila. Ele descrevia que essas conexões eram como canais de drenagem, onde a vitalidade dos camponeses era sugada para alimentar o brilho daquilo que ele chamava de os olhadores. Na carta, Vincent implora a Theo que queime o quadro Campo de Trigo com Corvos, afirmando que aquela não era uma obra terminada, mas uma ferida aberta na estrutura do mundo. Ele explicava que os corvos na pintura não estavam voando para longe, mas estavam surgindo das pinceladas pretas como manchas de uma infecção cósmica. Ele escreveu: "Eu os vi sair da tela, Theo. Eles não têm olhos, eles têm apenas a escuridão que existe entre as estrelas. Eles se sentam na beira da minha cama e esperam que eu feche os olhos para que possam colher o que eu vi durante o dia." A narrativa oficial de que Van Gogh era apenas um homem pobre e solitário começa a desmoronar quando a 7ª carta menciona visitas de figuras que não pertenciam à aldeia. Vincent fala de homens vestidos com trajes de veludo cinza que não projetavam sombras e que falavam em uma língua que soava como o ranger de dentes. Esses visitantes, segundo o artista, eram os curadores do amarelo, entidades que o incentivavam a pintar cada vez mais rápido, fornecendo-lhe pigmentos que pareciam brilhar com luz própria mesmo na escuridão total do seu quarto. Van Gogh confessa que o pigmento amarelo que ele usava nos seus últimos meses não era feito de cromo ou substâncias naturais, mas de um pó fino que ele encontrava depositado no parapeito de sua janela todas as manhãs após as chuvas de verão. Esse pó, quando misturado ao óleo, criava uma tinta que parecia pulsar como um coração. Vincent escreveu que, ao pintar com essa substância, ele sentia que estava costurando um tecido que unia a terra a um lugar que ele chamava de o Grande Pomar de Ouro, um paraíso que, na verdade, era um matadouro de almas. O horror contido na 7ª carta atinge seu ápice quando Vincent descreve a anatomia dos girassóis. Para o resto do mundo, eram apenas flores murchas em um jarro,
mas para ele eram órgãos sensoriais de uma inteligência subterrânea. Ele afirmava que as raízes dessas flores se estendiam por quilômetros abaixo do solo da França, conectando-se a outros pontos de ancoragem em todo o planeta. Ele via as sementes no centro dos girassóis como olhos microscópicos que registravam cada movimento da humanidade. Nós somos a colheita, Theo. E o amarelo é a cor do trigo maduro pronto para a foice, dizia um dos parágrafos mais perturbadores. Vincent começou a pintar em camadas tão espessas que a tinta demorava meses para secar, alegando que estava tentando criar uma barreira física, uma crosta de cor que pudesse impedir que as criaturas atravessassem a tela. Ele percebeu tarde demais que o ato de pintar era exatamente o que as trazia para mais perto. Cada pincelada era um convite, cada camada de tinta era um degrau na escada que levava ao nosso mundo. A 7ª carta também revela a verdadeira natureza do Dr. Gachet, o médico que cuidava de Vincent. Na versão aceita da história, Gachet era um amigo e entusiasta da arte. Mas na carta, Vincent o descreve como um vigilante. Ele suspeitava que Gachet sabia exatamente o que estava acontecendo e que sua função não era curar a mente de Vincent, mas garantir que ele terminasse o mapeamento antes de morrer. Vincent relata ter encontrado desenhos no escritório de Gachet que eram idênticos às suas visões celestiais, mas datados de séculos antes de seu nascimento. O médico, segundo o relato, observava Vincent com uma curiosidade científica fria, medindo a dilatação de suas pupilas enquanto o artista descrevia as cores proibidas. A percepção de que ele estava sendo usado como um instrumento por forças humanas e inumanas levou Vincent a um estado de desespero absoluto. Ele percebeu que a única maneira de fechar o portal era destruindo o hospedeiro. A 7ª carta não é o delírio de um louco, mas o registro de um homem que descobriu que sua genialidade era, na verdade, uma infestação. Ele termina esta seção da carta com um aviso terrível. Theo, se você ouvir o girassol sussurrar, não responda. O som que ele faz não é para ouvidos humanos. É o som da fome que nunca dorme. A paranoia contida na 7ª carta começa a transbordar para as ruas de Auvers, conforme Vincent descreve a contaminação da realidade ao seu redor. Ele relata que o ar começou a assumir uma textura granulada, como se o mundo estivesse se desfazendo em pequenos pontos de cor, similares à técnica pontilhista que ele tanto estudou, mas com uma diferença crucial. Esses pontos se moviam. Na carta, Van Gogh afirma que o céu noturno não era mais um vácuo negro, mas uma membrana translúcida que revelava engrenagens colossais feitas de uma substância que lembrava o marfim. Ele escreveu a Theo que durante suas caminhadas noturnas ele não estava mais pisando em terra firme, mas sobre as costas de criaturas imensas que dormiam sob a crosta terrestre. O amarelo que ele perseguia era, na verdade, o fluido vital dessas entidades que começava a vazar pelas fendas causadas por sua própria arte. Vincent descreve um incidente em que tentou avisar um vizinho sobre as sombras de ouro que o seguiam, mas percebeu que as pessoas ao seu redor estavam entrando em um estado de transe coletivo, incapazes de ver qualquer coisa que não fosse a beleza superficial das cores. Vincent detalha na carta que sua famosa pintura, O Terraço do Café à Noite, era, na verdade, uma representação de um portal geográfico. Ele afirma que as estrelas pintadas no céu daquele quadro não eram astros, mas as extremidades de dedos luminosos que tocavam a terra. Ele confessa que os clientes sentados às mesas do café não tinham rostos sob a luz dos lampiões. Eram apenas cascas vazias que estavam sendo preenchidas por essa luz faminta. Na 7ª carta, ele revela um pavor profundo de que sua obra estivesse servindo como um manual de instruções para que essas entidades mimetizassem a forma humana. Eles estão aprendendo a ser como nós através das minhas cores, Theo. Eles estudam o modo como eu pinto a carne e o riso para que possam usar nossas peles como roupas, escreveu ele com uma caligrafia que se tornava cada vez mais errática e pontiaguda, perfurando o papel em vários pontos. O isolamento de Vincent não era apenas social, era dimensional. Ele sentia que era o único ser humano desperto em um mundo que estava sendo silenciosamente substituído.
O documento secreto revela que a crise final de Van Gogh foi desencadeada por uma visão que ele teve ao olhar para um espelho. Em vez de seu próprio reflexo, ele viu uma paisagem composta inteiramente por pinceladas violentas de azul e amarelo, onde não existia vida orgânica, apenas movimento perpétuo e geométrico. Ele percebeu que sua alma já não habitava mais seu corpo. Ela havia sido trocada por uma frequência cromática. Na carta, ele explica que a automutilação da orelha foi uma tentativa desesperada de drenar o sangue dourado que ele sentia correr em suas veias. Ele acreditava que, se pudesse sangrar o amarelo para fora de si, ele voltaria a ser um homem comum. Mas o resultado foi o oposto. Onde o sangue caía, a grama crescia com uma cor que cegava os pássaros. Vincent descreve que os médicos que o trataram em Saint-Rémy ficaram aterrorizados, não com sua mente, mas com o fato de que suas feridas brilhavam levemente no escuro. A 7ª carta acusa a instituição médica de ser um laboratório onde essas entidades observavam a transição de um humano para algo puramente estético e inumano. A parte mais melancólica da 7ª carta é quando Vincent fala sobre o silêncio de Deus. Ele diz que procurou o divino em cada igreja e em cada campo, mas só encontrou a geometria fria das estrelas. Ele concluiu que as religiões humanas eram apenas tentativas falhas de nomear o horror que ele via claramente. Ele escreveu: "O céu que eu pinto não é o trono de Deus, Theo. É a sua prisão. E as estrelas são os furos na parede da cela por onde ele tenta gritar. Mas o que sai é apenas essa luz fria que nos devora." Vincent sentia que tinha sido escolhido como o profeta de uma divindade morta ou esquecida, cujo corpo era o próprio universo que ele tentava retratar. Ele começou a ver seus pincéis como armas de guerra em uma batalha perdida. Ele sabia que, quanto mais beleza ele criava, mais ele alimentava o processo de decomposição da realidade. A conclusão da 7ª carta é um mergulho no abismo final, onde a tinta e a realidade se fundem de forma irreversível. Vincent escreve as últimas linhas com uma urgência febril, afirmando que o campo de trigo, onde ele se encontrava, não era mais terra firme, mas uma vasta extensão de ouro líquido que clamava por sua presença. Ele revela a Theo que o disparo que planejava contra si mesmo não era um ato de autoextermínio, mas uma tentativa de quebrar o vidro. Vincent acreditava que sua consciência estava presa dentro de uma moldura e que, ao perfurar o próprio peito, ele estaria, na verdade, perfurando a tela que separava o nosso mundo daquele amarelo absoluto. Ele descreve que, nos momentos que antecederam o tiro, os corvos não eram apenas pássaros, mas as próprias pinceladas de Deus se soltando do céu para levá-lo. "Eu não vou morrer, Theo. Eu vou apenas mudar de plano. Vou me tornar o pigmento que falta no horizonte", dizia o trecho final, manchado por uma substância amarelada que os peritos nunca conseguiram identificar como sendo tinta ou fluido biológico. O documento revela que Vincent sabia que sua morte não encerraria a transmissão. Ele previu com uma precisão aterradora que seus quadros seriam espalhados pelos cantos mais distantes da Terra, colocados em templos de vidro e concreto que chamaríamos de museus. Na 7ª carta, ele faz um apelo desesperado. "Diga a eles para não olharem por muito tempo. Se muitas pessoas focarem no mesmo redemoinho ao mesmo tempo, a membrana se romperá, e o que eu vi no céu de Saint-Rémy descerá sobre as cidades." Ele acreditava que a apreciação em massa de sua arte funcionaria como uma lente de aumento para as entidades, concentrando a energia psíquica da humanidade em pontos específicos da tela para facilitar a travessia. O sucesso póstumo de Van Gogh sob essa ótica não seria um triunfo da justiça poética, mas o cumprimento de um plano milenar de infiltração dimensional. Cada exposição internacional, cada fila de turistas esperando para ver a noite estrelada, seria na verdade um ritual de alimentação para o amarelo absoluto. A 7ª carta termina sem uma assinatura formal, mas com uma mancha de mão que parece ter queimado o papel. O rastro histórico dessa carta é um labirinto de mistério. Diz a lenda que Theo, ao ler o conteúdo, entrou em um declínio mental tão rápido quanto o do irmão.
morrendo apenas 6 meses depois. A carta teria sido guardada por Johanna van Gogh Bonger, a viúva de Theo, que, ao perceber o perigo que as palavras representavam, decidiu ocultá-la para sempre. No entanto, fragmentos do relato surgiram em diários de restauradores de arte no século XX, que afirmavam que, ao limpar certos quadros de Vincent, ouviam sussurros em frequências impossíveis e sentiam que a tinta ainda estava morna, como se o sangue de Van Gogh ainda circulasse sob as camadas de verniz. Alguns pesquisadores sugerem que a sétima carta é, na verdade, uma composição de várias mensagens codificadas que Vincent escondeu na própria textura de seus quadros, visíveis apenas sob certas frequências de luz que ainda não dominamos totalmente. O canal Dark Mysteries encerra este arquivo com uma reflexão inquietante. Se as visões de Van Gogh eram reais, então vivemos em um mundo protegido apenas pela nossa incapacidade de ver a totalidade das cores. Vincent foi o mártir que se ofereceu para ser o anteparo entre nós e a luz que devora. Suas pinturas, que hoje valem centenas de milhões de dólares, seriam, na verdade, o preço que a humanidade paga para manter as feras cósmicas presas dentro de molduras de madeira dourada. Ao sair de um museu após ver um Van Gogh, muitas pessoas relatam uma sensação de cansaço extremo ou uma tristeza súbita. Talvez não seja apenas a empatia pelo artista, mas o rastro de uma conexão que foi feita. Uma pequena parte de nossa essência que ficou retida no amarelo. Vincent nos deixou um legado de beleza, mas a sétima carta nos lembra que toda luz projeta uma sombra e que a luz de Van Gogh vinha de um lugar onde o sol nunca se põe e a fome nunca termina. O mistério termina aqui, mas da próxima vez que você olhar para um girassol, tente não ouvir o que ele tem a dizer. Algumas cores foram feitas para serem vistas, outras apenas para serem temidas.